Olá, professores do município de Nova Viçosa. Sou a professora Euna, estou como coordenadora do Núcleo de Tecnologias Educacionais e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do nosso diário. Nosso diário ele é um diário digital, tem possibilidade de se tornar um diário online, desde que a escola comprove que utilize 100% da plataforma. 100%, quando nós falamos em 100%, não é 100% dos alunos, mas 100% dos seus recursos, né, que ela oferece ao professor e ao aluno aulas no Meet, atividades no Classroom, quando necessário o WhatsApp, atividade impressa, então que utiliza todos os recursos. Então tem possibilidade de fazer uma solicitação de um diário online e essa escola também ser contemplada com o diário online. Hoje o que nós temos para todas as escolas é um diário digital e é sobre esse diário digital que eu venho falar com vocês. O diário digital, ele vem sofrendo algumas alterações desde a sua implantação, visando uma melhoria do nosso trabalho, do trabalho do professor, se aproximando cada vez mais da prática do professor. Discutimos com alguns professores, com alguns coordenadores, sentamos, ouvimos, e a partir de todas as demandas que nós levantamos, nos reunimos com os coordenadores, coordenadora geral, secretária de educação, colocamos as demandas e algumas das alterações foram aprovadas, levando em consideração os documentos oficiais, toda a discussão que permeia entre o pedagógico e o técnico, e assim nós sintetizamos no diário todas essas informações e colocamos à disposição do professor. Lembrando que eu, como coordenadora do Núcleo de Tecnologias, eu não tenho o poder de mexer na estrutura, alterar ou tirar informações do diário sem antes passarmos por um diálogo, uma reunião e todos os pontos que foram levantados forem autorizados. Então, é realmente um trabalho em conjunto, um trabalho que leva em consideração o pedagógico e o técnico. O técnico não caminha sozinho sem o pedagógico, nem o pedagógico sem o técnico. Então, é necessário aí nós conversarmos, entrarmos num acordo. E o que é assim mais relevante colocar é que precisa passar também pela Secretaria Municipal de Educação e todas essas informações, após serem ouvidas e aprovadas, então, nós executamos. O diário digital, ele será disponibilizado para as escolas no seu formato, vamos colocar assim, hoje, no seu formato como concluído. Não quer dizer que não possamos ter algumas alterações futuras. Sim, porque nós estamos aqui sempre para ouvir o professor, sempre para trazer e enriquecer com todas as informações necessárias. Então, já nos colocamos à disposição. Os coordenadores estão nas escolas para também auxiliar os professores o que for necessário, e o núcleo está aqui também, junto com o pedagógico, à disposição para qualquer dúvida, para qualquer diálogo que se fizer necessário. Já também queremos ainda parabenizar a todos pelo excelente trabalho desenvolvido durante o ano de 2021 e desejar um trabalho também maravilhoso no ano de 2022. Tenho certeza que com profissionalismo, com muita dedicação, e com a qualidade que nós vemos sempre trabalhando, teremos ótimos resultados, colhemos frutos de conhecimento, frutos positivos, porque o nosso foco é sempre a qualidade no ensino, no processo de ensino e aprendizagem. Eu tenho certeza que com a equipe que nós temos de profissionais que vem sempre se qualificando, sempre dando o seu melhor e que são profissionais excelentes, teremos resultados também excelentes. Um ano letivo de 2022 de muito sucesso, e agora vamos também conhecer o nosso diário e as orientações quanto ao seu preenchimento. O diário ele ficou assim. Você consegue visualizar ele. Ele vem nessa planilhazinha, você vai receber dessa forma acompanhamento trimestral das atividades pedagógicas. Aí, o que acontece? Por que não chama diário? Hoje nós chamamos de um documento que, junto com esse documento, ele vem faltas, planejamento. Então, não é apenas um diário, é um documento onde você vai encontrar ali todas as informações necessárias que respaldam o seu trabalho.
Então, quando você receber a planilha, vai estar escrito assim, acompanhamento trimestral, porque agora nós estamos trabalhando com o trimestre das atividades. Pode ser que você receba também em uma pastinha, dessa forma, e quando você abrir, tenha a planilha, e terá 3 planilhas, a planilha do primeiro trimestre, a planilha do segundo e a planilha do terceiro. A secretaria vai estar organizando, não sei se vai enviar para vocês todas de uma vez ou se vai enviar por trimestre, mas é uma organização da secretaria da escola. Então, você vai receber assim, quando você clicar na sua planilha, você vai encontrar todas essas informações que aparecem, você pode fechar. Retornando aqui, clicando nessa setinha, você vai ter aqui a primeira informação, orientações. Quando você clicar em orientações, o que você vai ver aqui? Você vai ver esta tela. E essa tela, ela fala o seguinte, prezado professor e prezada professora, o relatório de acompanhamento das atividades pedagógicas, então, o nosso não é um diário, é um relatório de acompanhamento de atividades pedagógicas, não é apenas um diário. Como eu disse, é um dos instrumentos utilizados para o registro do processo de ensino-aprendizagem, e aqui nós registramos todas as informações necessárias que ocorrem durante o processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse diário, nós vamos encontrar aqui informações como datas, registros e assinaturas sobre o ano letivo. Nós vamos encontrar também a chamada, que ela ocorre diariamente e ela é registrada por P ou por F, né? Houve uma alteração no nosso diário, ele, desde quando foi implantado digital, a presença registrada por P e a ausência registrada por F. Nós computamos as frequências mensalmente, né? Todo dia fazemos a chamada diária. Porém, ao final do mês, você vai somar essa frequência do aluno. Nós vamos datar e registrar as aulas em sequência numérica, uma a uma, mesmo que seja 2 aulas, vamos colocar assim, uma após outra, né, ou conjugadas, nós vamos registrar todas elas, uma a uma. Vamos registrar o que nós trabalhamos, os conteúdos, que hoje nós não chamamos mais de conteúdos, né? Nós temos hoje componentes curriculares, nós temos hoje objeto de estudo, e tudo isso nós vamos registrar no nosso diário, mesmo também que repetidos, não há mais necessidade de utilizar aspas ou idem, né? E sempre que necessário, vamos solicitar a coordenação pedagógica esclarecimentos, quando houver dúvidas, para o preenchimento desse diário. Eles receberam todas as orientações necessárias, né? E estão também à disposição aí todos os recursos, como as lives que nós fazemos, os vídeos, e disponibilizamos, e também o contato pessoal, caso, né, do núcleo, caso tenha alguma necessidade também, pode estar agendando uma visita conosco, ou uma reunião. Nós sabemos que nossas aulas pelo Meet, nós atendemos no mínimo 45 minutos de aula ao vivo, exceto situações específicas, como CASEI e educação infantil, né? Pode sim fazer uma aula ao Meet, eu acredito que deve fazer, desde que você tenha contato com esse aluno, né, que ele tenha condições de estar ao vivo com você, mas dentro do tempo que é orientado para estar com esse aluno, porque nós sabemos as dificuldades que esse aluno tem de estar concentrando, de estar um tempo maior durante a tela. Então, nós vamos também respeitar essas especificidades de cada um. E nós sabemos também que nós precisamos ofertar aos nossos alunos momentos na plataforma, que é o Classroom que nós utilizamos, material impresso, quando o aluno ele não tem condições de estar ao vivo, e aquele aluno também que está dentro de sala de aula hoje, quando nós recebemos ele, mesmo que em um tempo reduzido, nós também precisamos disponibilizar ele o material necessário. Então, seja qual for a forma que nós vamos atender esse aluno, nós precisamos disponibilizar um material para ele, para que ele tenha acesso e que ele possa também desenvolver aí as suas habilidades. Então, quando essa parte de orientações é apenas isso, é apenas para nós conhecermos um pouco do material que nós vamos trabalhar. Na próxima aba, quando você clica aqui, distribuição da carga horária, é apenas um parâmetro para você entender como que está a nossa carga horária. A nossa carga horária ela é dividida em 20 horas. Nós temos 4 horas de planejamento com a coordenação pedagógica, nós temos 8 horas de aulas síncronas e nós temos 8 horas de aulas assíncronas para aqueles componentes curriculares que compõem uma carga horária equivalente à de língua portuguesa e matemática. Então, nós temos, quando nós falamos aulas síncronas, é Meet, WhatsApp, e quando nós falamos aulas assíncronas, é Classroom, atividades impressas,
e vídeos. O que é síncrona? Síncrona é eu e eu e meu aluno ao vivo, ao mesmo tempo, né? O assíncrono é aquele aluno aquela atividade onde eu deixo para o aluno e ele acessa em um outro tempo. Não é ao mesmo tempo que eu, não é ao vivo. Então, ela é assíncrona. E hoje nós temos aí também um pouco diferente para algumas escolas, aquelas que já estão recebendo os alunos de forma presencial. Então, esse é um formato para atendimento online, para atendimento remoto, mas temos também algumas situações diferenciadas aí de acordo com cada unidade escolar. Mas é para nós entendermos que hoje nós temos 4 horas de planejamento e 16 horas em contato com o nosso aluno. Planejamento. Essa aba de planejamento, ela sofreu um pouquinho de alteração. E eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu aqui. Nós temos aqui planejamento quinzenal das aulas a serem ministradas. E aqui nós temos o período. Qual o período que eu estou planejando a minha aula? Então, aqui eu vou preencher. Onde está amarelinho é o local que eu vou preencher. Então, eu vou preencher aqui. Eu estou preparando a minha aula de 1º de maio a 15 de maio. Apenas isso. Posso colocar aqui o ano. Eu até acho que deve, sim, colocar o ano. 1º de maio a 15 de maio de 2022. Esse é o período que a minha aula está sendo planejada. Aqui eu vou preencher o nome do professor. Coloque o nome completo do professor. Aqui eu vou colocar a minha unidade escolar. Qual é a unidade escolar que eu pertenço? Eu pertenço ao Colégio Municipal Vera Cruz. Ou eu pertenço ao Centro Educacional de Ensino, né? E assim por diante. Qual é a unidade escolar que eu pertenço? Eu vou preencher. Quais são as turmas que eu trabalho? Eu trabalho com uma turma do 8º ano A. E qual é a carga horária da minha aula? Eu trabalho com 50 minutos hora aula, não é isso? Cada 50 minutos é a duração da minha aula. Então, eu trabalho com 50 minutos barra aula. Quais são as habilidades que eu vou desenvolver? Então, quando se trata do CASE, nós temos habilidades. E qual é a habilidade que eu trabalho com esse aluno? Com esse aluno aqui, eu trabalho habilidade diária. Vocês entendem muito bem disso e sabem o que preencher. Eu estou colocando aqui apenas um exemplo. Quando aparecer essas informações, pode clicar em OK e seguir normalmente. Quais são as expectativas de aprendizagem e desenvolvimento? Ou habilidade e competências, né? Que é aquele vínculo com a BNCC e o RCM, que eu vou trabalhar. É aquele código alfanumérico que eu trabalho. Então, eu vou digitar aqui o código alfanumérico. Mas eu não sei qual é o código. Eu vou ter que copiar e colar de um outro local. Não tem problema. Se você vir aqui na aba de orientações, descendo aqui, você tem o link para acesso ao RCM. No caso de vocês, eu sei que vocês precisam de algum outro documento além do RCM, mas o orientador de vocês, o coordenador, ele pode enviar para vocês, né, esse documento e vocês também copiarem e colarem. Eu vou fazer um exemplo aqui com o RCM. Eu tenho uma habilidade aqui e eu vou copiar essa habilidade aqui para poder colar lá, porque eu não estou lembrando, né, ela em sua totalidade, então eu vou copiar e vou colar. Vou pegar essa daqui. Lá no meu planejamento. Eu vou dar 2 cliques, tá? Eu tenho que dar 2 cliques seguidos. Vai ficar aqui apontando essa setinha. E aí eu vou colar. Certinho? Colei. Essa é a minha habilidade que eu vou trabalhar. Se eu querer digitar também, eu posso digitar. Então, aqui eu tenho 3 opções, 4 opções, na verdade, ó, de habilidades. E aí eu vou colocar
Aqui eu estou colocando igual, apenas como exemplo. Mas é claro que são habilidades diferentes, né? Expectativas de aprendizagens diferentes que vocês estarão trabalhando. Aqui eu preciso preencher os temas intercurriculares a serem trabalhados. Então, dentro dos temas intercurriculares, vocês vão marcar um X aqui. Esse semestre eu vou trabalhar direitos humanos, direito da criança e do adolescente. Eu vou trabalhar aqui diversidade cultural. E eu vou trabalhar também identidade territorial. Então, eu vou marcar o X. Esses são os temas que eu vou trabalhar. Aqui alguma observação que se fizer necessário. Aí, vocês aqui, por exemplo, projeto, saúde na escola. É uma observação. Eu sei que eu vou trabalhar esse projeto nesse trimestre aqui, nessa quinzena. O recurso utilizado, eu vou utilizar o material impresso, vou marcar um X. Eu vou utilizar também o Meet. Marquei errado aqui. Meet. E eu também vou utilizar o Classroom. Se tiver algum outro recurso, como, por exemplo, o encontro presencial, né? Uma aula expositiva, também é um recurso. Eu posso utilizar e colocar aqui também. Sempre ok, viu? Essas informações que aparecem na tela. Pronto. Terminei o meu planejamento quinzenal. Agora aqui eu só vou preencher na próxima quinzena. Né? Essa é a minha quinzena. Eu vou trabalhar isso aqui, essa quinzena. Não descrevi qual é a atividade que eu vou trabalhar, mas eu descrevi qual é a habilidade que eu trabalho, quais são as expectativas de aprendizagem para essa quinzena e quais são os temas. Por quê? Porque a minha aula em que eu trabalhei, descrever a aula com mais especificidade, eu vou colocar em outro local, vocês vão ver. Agora eu vou para frequência e acompanhamento. Frequência e acompanhamento, eu vou preencher aqui a turma, o 8º ano. O mês, eu estou trabalhando no mês de maio de 2022. Habilidade. A habilidade diária é a habilidade que eu trabalho. Qual o total de aulas previstas, né? Quando eu retorno aqui, ó, nome do aluno, amarelinho. Eu contei, e as aulas previstas para essa unidade são 25 aulas. E ao final, quando eu concluir, eu vou vir aqui e vou colocar a quantidade de aulas dadas. Então, ao final das contas, eu acabei que só foi possível dar 20 aulas. Então, eu vou preencher 20 aulas. Retornando aqui, essa parte com o nome do aluno, zona de moradia, se tem laudo médico ou não, CID, data de nascimento, sexo, virá preenchido pela secretaria da escola. Aqui, nós vamos preencher se o aluno ele está presente ou ausente. Então, eu preciso colocar aqui, ó, eu tive aula no dia 1º, tive aula no dia 3, no dia 5, dia 7 e dia 10. E agora eu vou preencher as faltas. No dia 1º, a aluna Joana, ela faltou. Quando aparecer o F e na sequência aparecer frequência, o que vocês fazem? Vocês simplesmente apertem delete. Vai ficar apenas o F. Próximo. Porque copia, às vezes fica na memória e aí puxa alguma frase. Mas como você não quer a frase, você quer apenas o F, você aperta delete, que apaga tudo e fica apenas o F. Aqui, o aluno esteve presente. Aqui o aluno ficou no próximo aula. O meu aluno está com falta. Tá vendo que aqui não apareceu? Não tem problema se for falta minúsculo ou se for falta maiúsculo, tá? Ela soma do mesmo jeito a forma. Então, nós temos aqui um aluno presente e nós temos o aluno faltoso. E aqui, ao final, se vocês acompanharem, automaticamente deve aparecer o número de faltas. Tá vendo que tem 3 faltas aqui? Então, meu aluno ele está com 3 faltas nesse mês, certinho? E assim eu vou prosseguir com todos os meus alunos. E aqui ao final da minha lista de chamada vai estar o nome do professor. E aí você pode colocar aqui, ó. Eu aconselho você colocar
a cidade, no caso, se você trabalha em Poço da Mata, você coloca Poço da Mata, que é o distrito. Coloca a data que você está encerrando. Eu estou encerrando dia 30 de maio. Na sequência, você coloca o seu nome. Só para registro, para constar a data de encerramento, certinho, o local que você trabalha. Ponto. E aqui você vai preencher no próximo mês, da mesma forma. Nós temos aqui 3 planilhas, uma para cada mês. A próxima planilha é a planilha de registro de aulas ministradas. É aqui que você vai registrar tudo que você trabalhou. Turma, a minha turma continua sendo o 8º ano. O mês continua sendo o mês de maio. Habilidade é a habilidade diária. Se acontecer de você digitar aqui, ó, tá vendo? Aqui é muito pequenininho. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Não vai aparecer. Então, você vai selecionar essa maior aqui, certo? Habilidade diária e vai preencher. Vamos lá. Talvez quando ele chegar para você, não tenha isso aqui, né? Mas se acontecer de chegar, é só você preencher aqui no campo maior. Aqui nós temos a data que você deu a sua primeira aula. Eu dei aula dia 1º de maio, foi a minha aula 1. E nessa aula eu trabalhei com os meninos uma recepção, boas-vindas, e eu trabalhei um diagnóstico. Esse diagnóstico ele tinha a ver com coordenação motora. Eu estava trabalhando para verificar a coordenação motora dos meus alunos. Então, eu vou escrever aqui com mais específico que eu puder colocar, eu vou colocar coordenação motora. Aí, no dia 3/5, eu tive a minha aula 2, ou até mesmo no mesmo dia, né? Não importa, mas foi a aula 2. E eu vou descrever aqui o que aconteceu. Se no mesmo dia, 3/5, se as aulas foram germinadas, for a minha aula 3, não tem problema. Pode ser a mesma data, mas eu preciso descrever dessa forma para ficar bem organizadinho. E aqui, ao final, tem bastante espaço, porque se você quiser usar 2, 3 linhas para descrever uma aula só, você pode. Ao final, você vai colocar aqui o total de aulas que você deu. Vamos supor que eu dei 3 aulas. Vai ficar 3 aulas. E aqui, da mesma forma, eu vou encerrar o meu diário. Esse mês, né? Nossa. Aqui, professor. Poço da Mata. 5 de maio. Ou 30 de maio. Eu coloco assim, gente. Tem obrigatoriedade de pôr assim? Não. Você pode colocar só o seu nome. Eu coloco para que fique organizado da melhor forma possível e registrada a data que eu encerrei o meu diário. Né? Mas, se você colocar só eu na Araújo, não tem problema. Desde que isso seja um acordo entre vocês e a coordenação pedagógica. Não tem problema. Eu oriento da melhor forma a ser preenchida. Encerrou aqui. Vamos para a próxima planilha, diagnóstico inicial. Esse diagnóstico inicial, ele não é preenchido toda a unidade. O diagnóstico inicial, ele é preenchido quando você recebe o aluno, seja no primeiro trimestre, no segundo ou no terceiro. De repente, o meu aluno ele chega no terceiro trimestre. Então, o meu diagnóstico inicial será feito no terceiro trimestre. Se eu receber o meu aluno no primeiro trimestre, eu também vou preencher esse diagnóstico no primeiro trimestre. Não tem necessidade de eu preencher nos demais. Porém, ele precisa constar em todos os trimestres, porque nós não sabemos qual é o momento em que esse aluno ele vai chegar na escola pela primeira vez. Então, que eu vou estar recebendo esse aluno na minha escola, né? Vamos colocar assim. Ele pode vir de um ou outro transferido e chegar no terceiro trimestre. Então, lá no terceiro trimestre precisa constar esse diagnóstico inicial. Então, esse aluno, ele chegou para mim, eu vou preencher aqui qual é a turma que ele pertence. Eu vou aqui colocar qual é o trimestre, se for o primeiro, né? Eu coloco o primeiro.
A habilidade que eu trabalho a habilidade diária. Aqui é o nome do aluno, Maria Joana da Silva. E aqui eu vou descrever quais são as informações desse aluno, né? O que eu tenho a tratar sobre esse aluno. O que eu consegui identificar durante o diagnóstico. A aluna Maria Joana da Silva apresenta coordenação motora apresenta bom desenvolvimento, coordenação motora e assim por diante. Vai seguindo e descrevendo as orientações necessárias. Se eu precisar colar também alguma coisa, é só eu dar 2 cliques aqui, ó. Copiar. Vamos supor, eu vou copiar isso aqui. E aí eu quero colar aqui. Eu também posso colar, tá vendo? Vem normal, não tem problema. E aqui ao final, você também vai preencher da mesma forma. É o campo, né? Inclusive, você pode até vir aqui, ó. Registro das aulas ministradas. Copia, se for a mesma data, né? Diagnóstico inicial. Dá 2 cliques e cola. Deixa eu voltar lá, que acho que eu não copiei direito, não. Vamos lá, registro das aulas ministradas. Copiei. Diagnóstico inicial. Colei. Certinho? Então, não precisa nem digitar. Você pode copiar e colar. Aqui, da mesma forma, nós vamos ter um diagnóstico por aluno. O registro de desempenho é aquele registro que é feito durante todo o trimestre, as observações que são feitas durante o trimestre, como foi o desenvolvimento desse aluno durante o trimestre. Esse precisa ser preenchido todo o trimestre. E da mesma forma, turma. Vou colocar qual foi a minha turma. Vou colocar qual foi o trimestre que foi preenchido, qual é a habilidade que eu trabalho. Tudo isso, gente, vocês podem copiar e colar da planilha anterior também. Se é a mesma coisa. A aluna Maria Joana da Silva. Porque eu vou descrever como foi o decorrer do trimestre com esse aluno, né? Quais foram os avanços, quais foram as dificuldades desse aluno. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu vou completar aqui e finalizar. Também temos um por aluno, né? Um registro por aluno. Aqui você pode colocar observações, pode servir como parecer final, como um registro de desempenho. Tem tripla função essa planilha aqui, esse relatório. Aqui nós temos o acompanhamento educação especial. E nós precisamos observar nesse aluno algumas situações específicas. Então, eu vou colocar aqui, 8º ano. Isso também precisa ser preenchido todo o trimestre, para ver os avanços desse aluno. O trimestre é o primeiro, a habilidade diária. É aqui eu trabalho, você vai colocar aqui, você trabalha. A minha unidade de ensino, eu trabalho com esse aluno no Colégio Municipal Veracruz. E o meu aluno é a Maria Joana. E aqui eu vou preencher. O meu aluno, ele estabelece vínculo com os colegas de sala? Se eu estou no primeiro trimestre, eu vou preencher aqui no primeiro trimestre. Se eu trabalho habilidade diária, no caso é a habilidade da vida diária que eu trabalho, eu vou preencher apenas esse campo aqui. Eu vou deixar habilidades motoras físicas para o professor, que é de habilidades motoras físicas, preencher, certo? Então, aqui, se eu estiver no primeiro trimestre, eu vou preencher aqui as informações que esse aluno estabelece. Aqui eu tenho uma legenda ao final. E qual é a legenda? O que eu vou colocar? Sim, não se aplica, às vezes e parcialmente. Como assim? Se esse aluno, ele lê com auxílio de um óptico, né? De uma lente
né? Ele lê com auxílio óptico, auxílio de uma lente. Sim. Não, ele não lê com auxílio de uma lente. Não. Porém, esse aluno, ele não tem necessidade, ele não usa. Então, não se aplica a ele. Eu vou colocar NA. Esse aluno, ele às vezes utiliza, né, esse auxílio e às vezes não utiliza. Então, eu vou colocar AV. Se o meu aluno, um outro exemplo aqui, ele adequa o discurso a diferentes contextos. Sim, sempre acontece isso. Não, nunca acontece isso. Não se aplica a ele porque ele não fala. Beleza. Às vezes, porque às vezes esse discurso está adequado e às vezes não. Parcialmente, porque parte do discurso está adequado e parte do discurso não. Então, eu preciso observar bem como eu vou avaliar para que eu não faça uma avaliação que não é a realidade desse aluno. E a nossa avaliação precisa ser o mais próximo possível. Precisa ser a realidade do nosso aluno. Então, eu tenho que pensar, antes de preencher, olhar bem a legenda e entender como que funciona a legenda, certo? Então, aqui, onde eu coloquei os x para mostrar para vocês o trimestre, eu vou preencher. Eu vou colocar S, se for necessário, não. Posso colocar às vezes, posso colocar não se aplica, então vai ser de acordo com a legenda, certo? Se for o segundo trimestre, vocês vão preencher nesse campo. E se for o terceiro, vocês vão preencher nesse campo. E aqui se encerra e vem para o próximo aluno. Eu tenho aqui um outro campo, que é o parecer descritivo educação especial. Para que serve esse parecer descritivo? Eu preciso encaminhar esse aluno. Vou encaminhar esse aluno. O médico pediu um parecer sobre esse aluno na escola, como que funciona lá na escola, como que ele desenvolve essas habilidades. Esse aluno ele vai ser transferido, eu preciso enviar um parecer descritivo. Então, esse parecer é para o aluno laudado e que é necessário de um parecer para alguma situação específica. Geralmente, esse parecer descritivo, a gente utiliza ele para enviar para o psicólogo, para enviar para a pedagoga, para enviar alguma situação específica descrevendo para esse profissional a situação desse aluno. Então, nós fazemos esse parecer descritivo. Então, o coordenador ele vai conseguir orientar vocês em que momento esse parecer ele vai ser utilizado. Final de ano, quando finaliza o ano e segue um parecer também. Então, é mais uma, porque esse parecer ele não é para descrever o andamento do aluno durante o trimestre. Não é para descrever como você recebeu esse aluno, mas sim para uma situação específica. É um parecer sobre o aluno para uma situação específica. Então, no caso do CASEE, essa é a função do parecer descritivo. E nós precisamos observar bem o que vamos colocar nesse parecer, porque nós precisamos entender qual é a nossa função, o que nós podemos afirmar e o que nós não podemos afirmar, o que faz parte da nossa função analisar e o que não faz parte da nossa função também analisar, para que não possamos criar situações constrangedoras e adentrar em campos que não são nossos, certo? Mas se o coordenador ele está na escola, ele é capacitado e ele vai conseguir orientar vocês certinho na hora de fazer esse preenchimento no momento adequado. Aqui termina o nosso diário do CASEE. Eu vou retornar aqui rapidinho para a tela. Encerra aqui. Espero ter mostrado para vocês todas as possíveis dúvidas e orientações que possam surgir. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Espero que vocês aproveitem. Espero que vocês consigam de alguma forma encontrar aí um ponto de equilíbrio, né, para esse trabalho durante esse ano. Estamos à disposição, a Secretaria de Educação está à disposição de vocês. Façam um ótimo trabalho. Tenho certeza que vocês são competentes, são capacitados. Nós temos uma equipe de profissionais maravilhosa, que vem recebendo formações continuadas, que vem participando de processo de melhorias, de cursos de extensão. Somos profissionais capacitados e estamos aí preparados para desenvolver o nosso trabalho.
E como todo profissional, ele precisa sim se especializar, ele precisa sim estar se atualizando. Não sabemos de tudo, não damos conta de tudo, mas dentro do que é possível, dentro do que cabe a nós, enquanto profissional, tenho certeza que nós vamos fazer. Um bom início de ano a todos e fiquem com Deus.